que a gente tá fazendo aqui? Não faço a menor ideia. Também não. Me tiraram da quadra, tava suando lá, Eu correndo vi. pra lá e pra cá, e de Cansadinho, repente me né? falam... Tá surradinho, né? Tô velho, né? Aí me falam, tem uma entrevista com o Silvio Bastos. Ah, Silvio Bastos vai entrevistar? O Silvio Bastos vai entrevistar. Parece que ele vai estar lá em Mônaco ou Luxemburgo. Ah, sim, via link, então é Zoom. É via Zoom, Entendi. o Rio Open. Bom, pelo menos ele deve estar numa quadra de tênis, né? Alô, Silvio Bastos! Tudo bem, Silvio? Cara, eu tinha que abrir, né? Eu tinha que fazer. A gente abre para você. Não, isso aí, eu não faria nunca nada melhor que isso. A ideia disso aqui, depois da entrada dos dois aqui, só aqui lembrando, nosso amigo aqui acabou de sair da quadra, ganhou um set. Pode passar. Aqui é televisão verdade. Acabou de ganhar um set 6-2, sentindo muito bem. Tá se sentindo bem depois da vitória? Jogou bem? Tô pensando em pedir o de cara pro ano que vem. Ano que vem? Os Legends. Por imprensa, torneio da imprensa. É domingo, De preferência na sessão noturna. É amanhã, 10 horas. Ó, Você pode jogar. já fechou. Fechou. Não, mas você consegue guardar de cá, tranquilo. O NARC ganha todo ano, cara. O O NARC NARC é ganha apelão. todo ano. O NARC ganha todo ano. Bom, começando, a ideia dessa nova história aqui é fazer os encontros, né? A gente já contou a história do Fino, já contou a história do Nada, e agora a ideia é contar a história deles dois. E nada melhor que começar o primeiro encontro com eles dois, porque o Fino foi a primeira história sendo contada, depois veio o Nada, e a ideia agora é contar a história de vocês. Vocês lembram? Juntos? A história. Eu não lembro o nosso primeiro jogo. Você A lembra? gente não é Fátima Bernardes, mas a gente tem um encontro, veja só. Entende? Não, a playlist do canal agora é encontros, né? E Você aí lembra o nosso encontro de primeiro você. Eu não lembro do nosso Não lembro o jogo. primeiro jogo. Eu acho que foi Roland Garros, sabe? Mas, peraí, vamos antes. Você o conhecia? De entrevistar. Então você já tinha entrevistado Já. antes de... Ele era tão insignificante que eu não lembro ele me entrevistando. Ele era mais um, né? Era mais um dos microfones não, que ficava... Era só mais um. Lá embaixo. Só mais um. Tá, mas vamos lá. Daí... Não lembro dele de me entrevistando Tá, não, também. sim, mas o que você lembra que você fez dele? Ah, cara, acho que na volta do PAN eu entrevistei, Aham. que eu era repórter na Band. Uhum. Na Band. Eu acho que eu entrevistei na volta do PAN. Ele foi simpático? Foi, sempre foi. É. É mentira, né? O que a gente vê na câmera é um negócio diferente do que é fora do ar, mas tá bom, foi. Foi simpático naquela ocasião. Mas tinha um monte de E gente, assim, né? essa é a que eu lembro, assim, Aham. com certeza. O resto eu preciso fazer um esforço, assim, ver se eu tenho foto, algum registro, alguma coisa. Mas Não, essa eu lembro mas tipo, foi o primeiro... claramente, assim. E aí, em algum momento você vai pra ESPN e ele vai depois. Logo depois, né? Logo depois. Logo na sequência. Eu chego em 2012, no começo do ano, ele chega em 2012, tipo... Eu faço tênis na primeira vez que eu começo a fazer, faço com o Vogan, faço com algumas pessoas, faço com o Cledinho um dia, com o Vogan, com o Rômulo. Com o Rômulo eu dei muita risada no primeiro dia que eu faço. E eu comecei a fazer com o William Tavares. Uhum. O William estava tentando botar ele no tênis, a gente foi pro US Open até. E aí, quando a gente volta, ou antes eu fiz com ele, ou no ano seguinte eu fiz com ele, eu não lembro exatamente. Eu acho que antes a gente fez, e aí você foi para o US Open e eu fui para a Paralimpíada de Londres. Isso mesmo. Não batiam as datas. Ou batiam as datas e então eu tinha que fazer uma opção. A TV me mandou para Londres e ele foi para o US Open. E aí quando voltou é que a coisa pegou de vez. Tá, mas até então aí, vocês nunca tinham feito um jogo juntos? Não. Apesar de estarem no mesmo canal. Não, eu também não lembro. E aí teve um jogo que vocês não lembram, e aí quando fizeram o jogo, um começou a falar mal do outro, um começou a dizer que não sabia avaliar e... A coisa começou com parcimônia, né, na verdade. Porque você precisa entender onde você está pisando primeiro. Uhum. Mas você depois tem, a coisa. Você tem uma coisa celebridade foi... do seu lado. É assim, e é um cara muito fácil de lidar. Então a coisa foi muito Sim, fácil. sim, isso é notório. Mas eu acho que, sabe onde eu acho que é que o nosso turning point, assim, nosso momento que a gente meio que eu lembro que ele, não a palavra crítica que seria, mas às vezes ele soltava um comentário, tipo, como errou essa bola, que era típico de quem não jogava, né? Que é muito normal de um cara que faz não faz o esporte. Era uma dúvida verdadeira. Mas dupla falta no breakpoint ou no 40 iguais. Não podia ter Uma feito. coisa é hoje falar o misericórdia, né? Não é a hora de fazer a dupla falta. Outra coisa é não entender por que fez a dupla falta. Porque não jogava.
E eu lembro que dentro das nossas conversas, às vezes eu falava para ele, também com parcimônia, como ele também várias vezes me coachou e me jogou para cá e jogou para lá, que isso é uma coisa muito legal que a gente tem. Sim. Não tem esse ego de não pode me falar que eu não posso fazer isso. Eu falava para ele, pô, Narda, essa bola aí é difícil. Como que ele errou essa bola meio Eu lembro de uma desequilibrada? coisa que ele me falou. Uma vez eu falei, porque assim, eu joguei vôlei a vida inteira. Então, E aí, até então você nunca tinha tocado uma bola? Nunca tinha tocado uma raquete de tênis? só de brincadeira, assim. Nunca tinha feito aula de tênis. Sim. E no vôlei, assim, paralela é corredor. Então, alguém soltou uma paralela no tênis, eu falei, encontrou o corredor, alguma coisa assim. Ele falou, paralela. Deu uma... Mas eu acho que isso é legal. Não, Pra mim, sim. é óbvio, a gente vai se elogiar aqui e as pessoas sabem, a gente se critica pra caramba no ar, mas de todo mundo que eu trabalhei, eu nunca vi alguém tão receptivo para olha, eu acho isso. E o debate sobre. Porque primeiro que ele sabia que eu não estava lá para sacanear ele. E ele também não estava lá para me sacanear. Então, pô, se você vai. Corredor não, ou isso não, ou essa bola é difícil. E eu achei muito legal um dia que ele chegou e falou, cara, vou começar a tomar aula. E aí depois de umas 3, 4, 5 aulas, ele olha para mim e fala, caraca, velho, que esporte difícil. E ele mudou. Para mim, ele fez assim, ó. Não, isso foi... Quando eu começo com o Hamilton, 2012 também, eu falei, vamos na quadra, meu. Não, eu jogo squash um diazinho, aqui pertinho, eu estava no Cosme Velho ainda. Vamos aqui na lobby, né, que você foi ontem, que é a Rio Tennis Academy agora. E eu botei a raquete na mão dele, Valdir ainda era vivo, Valdir na quadra ali com a gente. E ele falou, cara... E ele com ainda o feeling do squash, né, que é totalmente diferente, apesar de ser uma raquete. E ele falou, cara, não sei o quê. E também, sabe, muda tudo, gira tudo, gira tudo. E aí ele fala, cara, o 30-40 no 4-5 não é igual ao 30-40 no 1-1. Né? E aí ele começa a entender que pressão, coisas que só quem vivencia, né? Isso é muito legal. Que é mais ou menos nunca tinha visto o Hamilton na vida e a gente se encontra, se fala e não foi pro lado de vocês, né? Não tinha muito, porque eu não sou o Fino, nem o Hamilton é o Nardini, mas hoje o que a gente tem entre nós é muito legal. É uma história muito legal. Eu considero o Hamilton um irmão meu, que puta, a genialidade de vocês... Mas a única maneira é ser amigo. Eu não consigo, ou pelo menos se respeitar pra caramba. E eu acho esses malucos que a gente estava brincando ontem quando encontrou minha filha, né, de como é que eles conseguem virar a chavinha dele fazer Australian Open de madrugada, no domingo de manhã, e vira a chavinha para fazer NFL, e depois tem NBA no outro dia, e é outra pessoa. Quer dizer, a mesma voz, com uma entonação diferente, mas sendo uma outra pessoa, porque ele vira uma chavinha, ele tem uma chavinha. E eu não sei de onde vem essa chavinha. Mas é genial ter essa chavinha. E eu sou muito fã de todos vocês com quem eu já fiz, e você, enfim, eu acho que genial. Não é fácil fazer tênis, né? Você acha que é o mais difícil de fazer? Isso é uma bela pergunta. Sabe qual é o problema? Eu acho que cada modalidade te pede uma coisa. O tênis ele é tão atípico porque de todas as modalidades que você faz de maneira rotineira, futebol americano, basquete, vôlei, as mais conhecidas, o tênis é o que você fica mais quieto e menos falando. Você tem um intervalo pequeno de tempo para falar. Você tem nesse intervalo pequeno de tempo que dividir com o comentarista. Você não pode falar durante o ponto. Você não fala durante o ponto. Então eu acho que ele tem características e assim, tal qual outras modalidades, fora o futebol, que todo brasileiro se acha um treinador de futebol, as outras modalidades, se você começa a pecar em terminologias, em coisas do tipo, a pessoa que entende vai se irritar. E é sempre aquele equilíbrio, no tênis menos, na NFL muito mais, entre você ser extremamente didático a ponto de irritar um cara que já conhece e não precisa daquilo ali, e extremamente técnico a ponto de deixar boiando quem quer entender daquilo ali. Então você tem que encontrar esse balanço. Sim. E eu acho que o tênis, para quem está chegando, você tem que pisar em ovos. Né? Você tem que ir devagarzinho. Pegou confiança, aprendeu, acumulou hora de voo, ouviu quem entende, aí você vai se soltando. Eu sinto um pouco quem começa, de vocês narradores, começa a fazer tênis, se sente mal em tendo que fazer silêncio. Né? Porque vocês estão acostumados a praticamente todos os esportes, falar. E aí você fala, não, menos. Menos é mais. Menos. Não precisa. Pô, mas aí eu não vou falar nada, mas espera, e vai. E aí começa incomodando, depois começa meio que tipo, não, funcionou. Ninguém falou nada de mim. E
Ao contrário, estão falando, estão reclamando, estão mandando ficar quieto. Então, eu acho que essa sensação inicial é de tipo, será que eu não estou fazendo o meu trabalho? Né? E você passou, deve ter passado por isso, eu não lembro. Não, e a gente às vezes não se contém, né? Porque a gente está no meio do raciocínio, a gente invade o saque, a primeira bola, de repente, depois fica quieto. Mas eu acho que o falar como futebol, não. Mas eu acho que existe uma chatice, vamos falar assim, que é que não pode de jeito nenhum invadir. Eu acho que tem gente que fala muito, tem horas que a gente fala muito, porque a gente... Só que eu acho que não atrapalha o jogo. Não, e tipo... O cara não tá escutando que tá batendo uma direita, não tá escutando. Conceitualmente é legal não falar, mas num ponto que você termina um raciocínio depois que o cara saca, não é um crime. Sim. Né? E muita gente acha que é crime, né? E não chega assim... Até porque você tá... Por algum motivo qualquer, você teve que fazer uma chamada e não poderia deixar fazer aquele comentário e você entra no raciocínio e de repente o cara quer sacar mais rápido porque está 40-30 e não teve lá os 25 segundos e você está no meio do raciocínio, você não vai calar a boca no meio do raciocínio. Mas tem muita gente que... Mas enfim, isso eu acho que você vai encontrando, né? Agora, em que momento vocês acham que vocês dois, um olhou para o outro e falou assim, cara, funcionou, é assim, ou... não está assim, é melhor ir assim? Teve um? Ou foi indo e... Silvio, eu acho que a gente, nesse ponto, eu posso falar por mim, e eu acho que eu falo pelo Fê também, a gente não tá aí para agradar, a gente não... Por isso, não tá a aí sensação para... de dentro. Por isso, não tá aí para agradar, não tá aí. A gente é apenas sensível do que é legal e o que não é legal. Eu sei que eu sou um cara que bagunço. Ele é um cara que ele é extremamente generoso no ar. É muito difícil ver um narrador... E você não? Eu posso ser Cara, generoso, mas... Cara, Silvio, mas eu tô falando quando eu tô junto com você. Tudo bem, mas são dois pontos diferentes. Para mim, a televisão, quem manda na televisão é o narrador. Ponto. Sim. Quem é o... Sim. A gente tá ali trazendo uma expertise absurda, pequena, boa, mas ponto. Mas quem segura a batata quando assa, quando cai, quando não cai, quando tá em inglês, quando tá em russo, quando não sabemos o que falar, quando eu não sei o que dizer, tá ele que, pum, vai lá e faz uma chamada. Então, ele é o cara, o narrador é o cara que... Ele centraliza, né? Agora, se ele quiser ser arrogante, se ele quiser ser egocêntrico, se ele quer ser egoísta, eu já tive narrações que eu não falei. Porque o narrador não me deixou falar. E você sente que o narrador não te deixou falar. Que para ele era importante ele falar. Você dá um passo para trás e fala assim, ou eu brigo, discuto, ou eu aceito. Ou eu aceito. Então quem manda como é a mesma, eu vejo a minha relação é a mesma relação que eu tinha com o Pardal, técnico e jogador. Eu posso até ser mais conhecido que ele. Posso. Mas quem manda é ele. Eu posso ser mais conhecido que o meu treinador, mas quem manda na quadra é o... E eu, pelo menos, sigo essa lógica. A ser generoso? Não. São os caras. Não, você criou... E eu me adapto a eles. O Cledir fala um pouco menos. O Vogan me deixa falar mais. O Hamilton é um cara que fala bastante, como ele também. Então, para cada um, eu me adapto. Não sei se você concorda muito comigo, mas eu acho que vocês que mandam. Não é ego, mas é... Assim, eu vou falar... Eu não sei se o termo é manda, mas ele comanda. Comanda? Ele comanda. Isso. E assim, porque é parte da função. E aqui não é... Não entenda mal. Não exatamente. É não se trata de não é nenhum tema, nenhum teoria hierárquico aqui. É simplesmente encabeçar a transmissão. Sim, o comando da transmissão. Quem fala primeiro? Exatamente. Ele dá o bom dia e a gente responde o bom dia. Assim, e eu particularmente eu acredito numa coisa mais conversada. Ainda mais quando você tem o que o Fino falou, vocês que têm a expertise. Então, é em outro grau, tá? Hoje, pelo menos, o tênis para mim. Porque hoje eu acompanho o tênis, eu tenho informação sobre tênis, eu razoavelmente entendo sobre tênis. Vocês são os caras que estiveram lá, dentro da quadra. Agora, vamos supor aqui um outro esporte que a gente não fale nada durante a apresentação. Patinação artística, patinação no gelo. Você espera a música toda, vai lá, tem lá o Lutz, o Axel.
500 mil elementos. Você não identifica chongas disso. Quem sabe é Você quem já é fez? técnico já. Quem E aí sabe você é quem não- é técnico. Cara. É quem tá ali no esporte. Então, isso, ginástica artística. Cara, você vai falar o quê? Você pode identificar uma outra, dupla pirueta, carpada, parará, beleza, mas Caiu de bunda, Quem caiu tá- de cabeça, é. mas o resto... o cara vai enxergar coisas pra tirar ponto, por exemplo, num julgamento, que você não vai enxergar. Você não tem como interpretar. Então, cara, humildemente cale a ou sua no- boca e deixa quem entende Ou falar. no surf deve ser igual também, né? Claro. Que é um julgamento, na verdade, né? Não é um ponto. E eu né? acho que tem que ser essa coisa conversada. Eu gosto dessa coisa conversada, até mesmo no futebol. Uhum. Eu acho legal ter essa troca. Inclusive porque você aproxima quem está assistindo de estar junto ali. É. E eu acho que isso a gente conseguiu fazer. Muita gente mandou mensagem lá no começo, quando era mais novidade, falando: pô, eu me sinto numa mesa conversando de tênis com vocês. E eu acho que isso que é legal. Isso que a coisa clicou e entrosou e ficou dessa forma. Mais descontraída, mais despojada, que ainda não agrada os mais tradicionalistas, mas eu acho que a coisa tem que ser por aí, tem que ser mais leve, não precisa ser sisuda. E a gente tem uma coisa que é uma vantagem. Como a gente, eu, você, a gente vive no dia a dia, lógico que é muito mais fácil alguém elogiar do que criticar na tua cara. Mas a gente sente. Então, a gente está o tempo inteiro cutucando canta, é o poema de Melbourne. E a gente sabe que algumas coisas são exageradas. E a gente percebe. Por que a gente nunca mais fez o poema de Melbourne? Porque é um exagero. Né? É legal às 4 da manhã. Exato. Né? Isso. Mas é um exagero. É, As pessoas, Isso. canto, fala eu. Não. Isso é um delírio da madrugada. Né? É algo que você só pode fazer na madrugada. E só depois da pizza, né? É. Só depois da Não, e aí virou um folclore. Agora você falou um negócio, quando vocês sentiram que deu certo. Eu, sinceramente, embora me divertisse trabalhando, de verdade mesmo, Uhum. não é exagero, era divertido, ou continua sendo divertido. Mas eu acho que a gente começou a perceber com as pessoas vindo falar. Eu, pelo menos. Só aí que eu tive a noção. Porque ali, beleza. Você está trabalhando, está fazendo um negócio que te dá prazer, e você está fazendo o seu melhor ali, informando, enfim, fazendo o que tem que fazer na sua função de narrador. A partir do momento que as pessoas vieram falar, eu falei, opa, já aconteceu alguma coisa aqui. E é muito legal que seja assim, né? É. Tantas e tantas duplas aí na TV famosas. Uhum. Cara, genial tudo, mas a gente interrompe para voltar. Parte 2, semana que vem. E. A gente vai ter que voltar semana que vem? Não, a gente vai Mas fingir. Você vai conseguir ficar uma semana no Rio? A gente vai conseguir ficar aqui, Será você que vai ele estar com a fica? Não minha. vai conseguir, né? Pessoal, Eu ó, vou ficar aqui valeu. mesmo, sem dormir. Valeu, sempre obrigado. fica aqui parado. Vou ficar A aqui, gente volta semana que Semana vem. que com vem. essas duas. É, Tchau, tchau. Olha, eu peço desculpa pelo bullying do teu pai, tá?